café é a quantidade de açúcar que eu uso no café. Porque se eu beber muitos cafés e se usar o pacote completo, eu tenho uma dose de açúcar e isso é que de facto temos que recomendar às pessoas que devemos reduzir marcadamente o açúcar e doces devem ser usados de maneira extremamente reduzida. E aí sim, mas não é do café, é do açúcar que eu ponho. Claro, mas eu queria corrigir só, se calhar não me fiz também entender bem. Eu estava a falar, por exemplo, no meu caso pessoal, eu sei que efetivamente foram conduzidos medlines, estudos que de facto em que se verificou que o café até é bom em termos de profilaxia no caso da diabetes mellitus 2, penso eu, e no caso das doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo. Eu estava a falar assim, por exemplo, no caso de pessoas com tendência para taquicardia, que é o meu caso, tenho tendência para a taquicardia, também para a arritmia, quer dizer, não é bem arritmia, pronto, tenho tendência para de facto ter umas pulsações um pouco inconstantes. Nessa perspectiva, pronto, a toma de café poderia às vezes condicionar, de facto, era mais nesse sentido. Mas, reconstruindo a questão, que conselho poderia o Sr. Professor deixar a esses jovens que, por exemplo, fumam muito, que às vezes podem sair para a noite e beber um bocadinho, fazer aqueles cocktails, aquelas misturas explosivas, não é? Vodka com cerveja ou umas misturas. Jovens que precisam de facto abraçar uma vida mais saudável e que, por força das circunstâncias ou não, enveredam por esses caminhos e não conseguem de facto sair deles e cuidar mais do seu coração. Mas esses caminhos não têm muito que ver com o coração bomba. Vale a pena aqui referir. Como sabe, o problema do hábito do álcool, nomeadamente o chamado binge, ou seja, as pessoas uma vez por semana bebem álcool até à inconsciência, que é um hábito até que não é português, é um hábito que existe nos países, nomeadamente nos países do norte da Europa. É evidente isso não é o problema, não é o risco cardiovascular, esse é o problema. De facto, que a pessoa em coma, como sabe, até houve recentemente uma cantora muito popular, com 27 anos, que morreu exatamente porque ingeriu uma quantidade excessiva de álcool. E daqui a pessoa depois morre, que é a forma mais extrema de doença, mas não tem nada a ver com o coração. É importante que sabemos isso. É um coma, mas não ligado propriamente. Exatamente. Ou seja, o coração depois acaba por parar, mas não é devido a nenhuma doença do coração. Sim. Por isso, aqui que a minha atitude é, primeiro, perceber que os jovens é uma idade especial. Mais a adolescência, não sei se sabe, que vai até aos 24 anos. A adolescência é crítica, sim. E por isso é um processo em que a pessoa tem que se integrar na parte da sociedade. Hoje em dia, este é um grupo de pessoas a atravessar um período muito complicado, um problema da carreira, um problema do desemprego. E por isso a última coisa que eu queria era transformar isto no inferno ou substituir as igrejas. Exato. Quem quer, de facto, as igrejas ao longo da história da humanidade sempre serviram para orientar um bocadinho as pessoas, por isso assim, é a tal cultura judaico-cristã. Como eu me coloco aqui como médico e como interessado na literacidade de saúde, num sentido lato, eu diria que os jovens devem poder cometer imprudências. Apesar das vezes as imprudências serem terríveis. Por exemplo, agora recentemente, um estudante de Erasmus, ainda hoje vi na televisão, que resolveu às 5h30 da manhã, em Budapeste, atirar-se de uma ponte para o rio, às 5h30 da manhã, quer dizer, com outro amigo. Pronto, foi um ato de extrema imprudência. E, entretanto, infelizmente desapareceu, veja-se o drama dos pais. Ou seja, é uma idade complicada, de crescimento, todos nós já passamos por isso, uns mais ajuizados, outros menos. O que é que eu posso dizer? Em relação ao uso do tabaco, eu costumo dar o seguinte conselho. Cerca de 2/3 de nós humanos não têm receptores para a nicotina. Ou seja, se nós contactarmos com o tabaco, não nos tornamos dependentes. Não nos tornamos dependentes. Isso é uma boa notícia. 1/3 tem. Ora, o que acontece é que eu nunca sei quem é o terço que tem. Logo, eu recomendo aos jovens, hoje já não é necessário a pessoa fumar para se afirmar a sua autonomia. É interessante, no meu tempo, eram uns rapazes que fumavam para mostrar que já eram homens.
Hoje em dia isto aparece mais no género feminino e nós vemos uma quantidade muito grande de jovens a fumar. Por isso eu costumo recomendar o seguinte, idealmente não devem contactar com o tabaco, como não devem contactar com marihuana, nem com cocaína, com heroína, nem com todas aquelas substâncias recreacionais. Porque se eu não tiver receptores, tudo bem, naquela altura ela tem aquela sensação que há pessoas que... Exatamente. Mas se eu tiver receptores, eu fico, como sabe, os dealers das drogas pesadas dão estas substâncias aos jovens de graça para tentar apanhar aqueles que têm os receptores. Em relação ao tabaco é a mesma coisa. Logo, os jovens devem saber disso e devem, enfim, ser convidados a não contactar com o hábito. Não sentirem que o hábito é relevante, tentar obter prazeres de outra maneira. Acontece um bocadinho também com o álcool. O álcool também, há pessoas que têm receptores, têm prazer e depois ficam alcoólicos. Por isso, o ideal é não contactar. Se eles contactarem, eu não faço disso um grande fuzz, não faço isso uma tragédia. Eu até digo aos pais para também, porquê? Porque já bem basta eles querem fazer, porque entenderam o que fizeram, até porque muitas das pessoas que hoje em dia fumaram já tiveram esse problema, não vale a pena nós queremos que... Também penalizá-los mais. Exato. A gente deve tentar convencê-los e dizer que é da sua vantagem. Não experimentar. Exatamente. Se eles experimentarem, a gente espera que eles não tenham receptores e se experimentarem, tentar dizer, amigos, olha que isto é, o risco é por dose. Isto não é por fumar um cigarro ou outro. Mais ninguém que tem receptores consegue fumar só um cigarro ou outro. E por essa razão não costumo, como digo, dentro daquela perspectiva da felicidade, e o prazer faz parte da felicidade, não é possível a pessoa ter uma vida feliz se não sentir o mínimo, se não sentir o mínimo de... E isso é um bocadinho individual. Em relação ao álcool, recomendamos que a pessoa deve evitar deve evitar duas coisas. Uma deve beber para tirar prazer. Penso que sabe que há pessoas que bebem e não têm prazer, ficam sonolentas, adormecem rapidamente, não toleram o álcool, pronto. Esses estão mais ou menos protegidos porque já sabem, mas outros não. E aí a gente diz, olha, amigos, tal como aquela cantora que referiu, isto pode ficar no alto. Logo, esta coisa de estarem a saltar da ponte para um rio grande, às 5h30 da manhã, ou amigo, de facto, parece-me que é pouco sensato. Há tanta coisa para eu ter prazer, porque é que eu tenho que fazer isso tendo em conta que estou a arriscar a minha vida? E aí poderá ser uma mensagem de prudência para as pessoas não sentirem necessidade, pois é claro, depende muito se a pessoa beber cerveja é mais difícil atingir doses altas, se pelo contrário for para os shots ou para outras bebidas concentradas, e a pessoa deve tentar exatamente convencer, nomeadamente os mais jovens que querem afirmar que há truques, não é preciso a pessoa estar ali a emborcar tudo, digerir. Outro aspecto muito importante do álcool, que o tabaco não tem, é que as pessoas devem saber que se beberem não podem conduzir. Isso é crítico, porque é responsabilidade não tanto deles, que se arriscam a morrer num acidente, mas é responsabilidade social. Isso é que de facto as pessoas não podem considerar que o meu prazer está acima das minhas condições. Não pode. E eu tenho que dizer, amigo, não faz sentido beber muito, mas se querem beber até ao combo, quem sou eu, não vou lá estar, mas por favor, não me conduzam. Quer dizer, se tiverem, têm que saber que deverá haver um elemento do grupo que fica sóbrio, não é beber pouco, é zero. Zero mesmo. E esse é que conduz as pessoas a casa, ou então a pessoa vai de táxi, ou alguém vai lá buscar, etc. Por isso, esse é que é o aspecto. Em relação às drogas pesadas, eu sou dos anos 60, houve muita ideia de que a marihuana e outras, que era uma forma até de expandir a mente, houve até muita criatividade artística dentro. Hoje em dia considera-se que este tipo de substâncias tem um aspecto sempre negativo. Novamente, algumas pessoas são suscetíveis, outras não, e por isso nós tentamos sempre eu tentarei ficar no tabaco. Ou seja, eu prefiro que alguém experimente tabaco do que mente noutras coisas, porque elas, ainda por cima hoje temos muitos fármacos sintéticos, que não sei se sabe, que por legislação ainda não são proibidos, e por isso hoje já toda essa indústria a vender essas substâncias que dão sensações, de facto,
especiais e de prazer às pessoas e que nem as autoridades podem interferir porque ainda não estão devidamente consideradas como isso. Ou seja, este é um problema que para mim é muito sério, é um problema que devemos informar os jovens disto, dos riscos, e é por isso que eu não queria pôr a proibição de tipo geral. Claro. Não pode fumar, não pode beber, não pode fazer nada. Tudo com porque de facto a vida é não é possível. A gente tenta dar informação, tentará dar apoio e depois estabelecer os limites. Volto a dizer, álcool é a condução, é a responsabilidade social em relação ao tabaco, é o problema da pessoa ficar dependente disso e com isso aumentar a probabilidade de ter doença, mas se tiver, vamos tentar reduzir e vamos sempre esperar que um dia a pessoa possa parar. Com conta, peso e medida para não... Exato, e aplicada a cada pessoa individualmente, evitar coisas exatamente, e coisas fáceis, porque depois muitas das pessoas que hoje em dia são, por exemplo, fazem grandes campanhas contra o tabaco, às vezes de uma forma até um pouco agressiva, e às vezes de forma que me parece um pouco inapropriada, chegar ao ponto de se querer proibir que as pessoas fumem na rua, como sabe, Nova Iorque já estou a fazer, o que já me parece um pouco, pessoalmente acho errado, até porque por isso todas essas, são muitas pessoas, são ou que não têm os receptores, por isso nunca fumaram, e nem percebem. É o meu caso, eu não sou capaz de fumar. Isso é bem fácil, não sou capaz de fumar. Ou então são ex-fumadores que foram capazes de ultrapassar isso e depois ficaram fundamentalistas. Eu pessoalmente acho que o bom senso e empatia, não é? E os 1.300 milhões de euros de imposto anual, para mim, no momento em que nós estamos a atravessar um momento financeiro terrível, penso que os cortes, penso que tem visto as notícias, ainda no último Expresso vinha essa notícia em relação ao Hospital de Santa Maria, em que o corte que querem fazer põe em causa a minha atividade diária. Eu não sou insensível a que as pessoas, em troca de um prazer legítimo, nomeadamente se usar de maneira apropriada, ou seja, não à frente dos outros, não à frente das crianças, para o seguinte, este é usado privado, se eles de facto contribuem com o imposto desta ordem, eu tenho que considerar que é uma forma, enquanto eu não conseguir convencê-los a parar de fumar. Sr. Professor Mário Lopes, sabemos que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem estado a promover e a realizar iniciativas de educação para a saúde, de rastreios, agora no mês de maio, não é? Sabemos todos que é o mês do coração. Gostaria que me falasse do papel que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem tido nesta educação para a saúde e nomeadamente no que diz respeito à realização de rastreios nesta área, portanto, em Portugal. Nós não temos muito participado nos rastreios, porque nós temos tido uma posição permanente de apoio à literacidade na saúde na área cardiovascular, quer a partir do nosso portal, onde cada vez vamos ter mais material, agora até em multimédia, com vídeos, quer neste mês de maio, parcerias que temos, quer com a RTP1, quer com a SIC, onde semanalmente um de nós vai abordar uma das temáticas de saúde durante este mês de maio. Temos também campanhas de rua, que são muito importantes. A doutora Quitéria Rato, em Setúbal, que é coordenadora do nosso grupo de estudos de fatores de risco e reabilitação cardíaca, tem um programa muito intenso. No Hospital de Setúbal, certo? Hospital de Setúbal. Vi no site. No próprio Dia Mundial do Coração, que é 29 de setembro, também fazemos sempre uma atividade vocacionada para a educação do público muito intensa, tanto quanto nós podemos fazer, e por isso há estas formas de intervenção que têm sido permanente ao longo dos 62 anos de história da nossa sociedade e que são essenciais, até porque há muitas pessoas que ficam muito motivadas por verem figuras até conhecidas, como por exemplo o professor Fernando Pádua, que é o presidente honorário, que apesar dos seus 84 anos mantém-se extremamente jovem e muito ativo, e por isso nós apadrinhamos muito essa parte. Em relação aos rastreios,
que são feitos e que têm toda a justificação para ser, nós entendemos que é um médico assistente que deve assumir caso a caso, e por isso, por exemplo, enquanto que eu ver, pesar-me, que é uma coisa que eu posso ter uma balança em casa e pesar-me, não precisamos de ir ao médico e sentir a responsabilidade de eu manter o meu peso considerado ideal para a minha altura, porque o peso depende da altura. Por isso não preciso de ir ao médico. A própria tensão arterial, que nós podemos ir à farmácia ocasionalmente ter atenção, nomeadamente se na minha família a tensão é alta, e então se eu for hipertenso e fizer medicação, devo ter o hábito de haver periodicamente, mas com intervalos relativamente espaços, 2 vezes por mês, não é preciso estar a ter atenção, um bocadinho como a pressão dos pneus. Não estamos a ver, porque são os pneus todos os dias, não é? Por conseguinte, esse é um hábito importante. Já, por exemplo, o rastreio do colesterol é mais complicado. Porque, ao contrário da tensão arterial, que tem uma variação muito grande durante o dia, temos de distinguir um bocadinho se a hipertensão é uma hipertensão mantida. Mesmo as pessoas têm tendência para, na família, nós recomendamos os 3 medidas não farmacológicas para evitar o aparecimento de hipertensão, ou se a hipertensão já existe, controlá-las, que são pouco sal, controlar o peso e a atividade física. Estas são 3 medidas que qualquer um de nós, mesmo tendo uma tensão normal, devem fazer. Se a pessoa tiver a tensão alta, também deve fazer. Logo, para além disto, que faz sentido, já ouvir o colesterol é mais complicado. Porque, para além da dieta, que é essencial eu saber o que é que devo comer, mas aqui também queria aqui fazer um parênteses. Não é adequado eu entender que não posso ir ao McDonald's, ou ao Pizza Hut, ou outra vez faz-se comer uma refeição. Nomeadamente quando eu estou a pensar nos jovens, ou quando estou a pensar nas dificuldades económicas das pessoas. As pessoas conseguem, por uma importância muito acessível, ter uma refeição, ou seja, é realista eu dizer não. O que temos que evitar é que as pessoas façam isso todos os dias. Uma vez por semana. Exatamente. Ou seja, mesmo quando se eu comer um bife cheio de molho uma vez por semana, é perfeitamente legítimo. Já não falo em uma vez por semana eu fumar, porque como já verificámos, quando eu tenho os receptores, uma vez por semana não conta. Exatamente. Por isso, é importante compreendermos que esta parte da dieta deve ser uma dieta apropriada. Por exemplo, o queijo. O queijo tem 55% de gordura saturada. E as pessoas gostam, ou de queijo da serra, ou de azeitão. É evidente, o que eu recomendo é, diariamente comam um queijo fresco com 0% de gordura. E esse pode-se comer todos os dias. Tem as proteínas. É evidente chamar-se aquilo queijo, enfim, eu concordo que é um pouco de abuso. E depois, a pessoa, quando pode, ocasionalmente como essas substâncias. Eu costumo dizer é que a pessoa deve evitar e comer essas substâncias que nós sabemos que não devemos exagerar com o estômago vazio com fome. Ou seja, eu devo guardar esses alimentos quando eu já tenho o estômago mais ou menos. Se não vai absorver, não é? Não, é que vou comer mais. Não tem nada a ver. Eu, se tiver fome, se vou comer queijo da serra, provavelmente vou comer muito. E isto, o problema é que da quantidade é aqui importante. Se calhar no final da refeição, não é? Um bocadinho de queijo como aos franceses, se calhar. Exato, mas não será no final e sabendo que a pessoa deve tirar a fome dos tais vegetais, hortaliças, onde o peixe grelhado não tira a fome. Isso é importante perceber. Ou eu como uma quantidade muito grande. Uma batatinha, não, é a sopa. O que a gente recomenda é a sopa. A sopa que é o prato inicial que me pode, a sopa e a salada. Ou um vegetal cozido como o brócolis ou flor, onde aí eu direi que como aquilo que quiser. Deve ter cuidado de não pôr sal, nomeadamente se a pessoa for hipertensa, e não pôr azeite, porque o azeite tem muitas calorias, é uma boa gordura para as artérias, mas para engordar é terrível. Por isso, se eu tiver cuidado com o azeite, eu posso comer a quantidade que quiser de sopa de legumes, com todos os legumes, até com leguminosas, aí está um alimento que devemos comer diariamente. Mas de grão, não é? Feijão, favas, ervilhas e lentilhas. Estes 4 alimentos
que podem ser incluídos na sopa ou à parte, devem ser diários, porque metade do seu peso, cerca de metade do seu peso, são proteínas.